Você já sentiu que está fazendo tudo certo, mas ainda assim algo falta na sua vida espiritual? Talvez não seja o que você faz, mas o que você ainda não largou hoje. Hoje você vai entender 7 coisas que podem estar te afastando de uma vida com Deus, mesmo você indo à igreja, orando e tentando viver corretamente todos os dias. Isso não é sobre julgamento, mas sobre reflexão. A vida cristã é um processo de renúncia. E vamos dividir tudo em 7 partes para você entender passo a passo. 1. Pecado escondido. Tem coisas que ninguém vê, mas Deus vê. O pecado escondido é aquele que você alimenta em silêncio, achando que está tudo bem, porque ninguém descobriu ainda. Pode ser pensamento, hábito ou atitude repetida que você justifica dentro de si mesmo. O problema não é só o erro em si, mas o conforto em continuar nele. Isso vai endurecendo o coração aos poucos, até a voz de Deus parecer distante. E quando isso acontece, a pessoa começa a achar normal o que antes sabia que era errado. Mas o primeiro passo da mudança sempre começa na verdade. E a verdade incomoda, só que é ela que liberta. E quando você decide encarar isso, algo começa a ser exposto dentro de você. 2. Orgulho espiritual. Esse é perigoso porque parece algo bom. A pessoa começa a achar que já sabe tudo sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre a fé. Ela para de aprender, para de ouvir e começa a se comparar com os outros. O orgulho espiritual faz você se sentir melhor que os outros, quando na verdade está se afastando sem perceber. Ele bloqueia o arrependimento, porque quem acha que está certo não vê necessidade de mudança. E o mais sutil, ele pode existir até dentro da igreja. Mas Deus não se impressiona com a aparência espiritual, e sim com um coração ensinável. Quando o orgulho cresce, a humildade desaparece. E quando isso acontece, a pessoa começa a perder a sensibilidade para ouvir Deus. 3. Mundanismo disfarçado. Não é só coisas ruins óbvias. O mundanismo hoje se mistura com a rotina, com o entretenimento, com escolhas pequenas que vão mudando prioridades. É quando o coração começa a amar mais o que é passageiro do que o que é eterno. Uma pessoa continua dizendo que segue a Deus, mas vive como se Deus fosse secundário. Isso vai esfriando a fé aos poucos. E o mais perigoso é que isso acontece devagar, sem alarme. Quando percebe, a intimidade com Deus já não é mais prioridade. E a mente começa a se acostumar com distrações constantes. Esse afastamento não acontece de uma vez. Ele se constrói em pequenas decisões diárias que parecem inofensivas, mas mudam o rumo da caminhada. 4. Falta de perdão. Guardar mágoa parece justiça própria, mas na verdade vira prisão espiritual. Quando a pessoa não perdoa, ela carrega o passado dentro de si todos os dias. Isso contamina pensamentos, orações e até relacionamentos. O coração fica pesado e a fé perde leveza. Jesus falou muito sobre perdão, porque ele não é opcional na vida cristã, ele é libertação. O problema é que perdoar não depende do outro mudar, depende de você soltar. Enquanto isso não acontece, a ferida continua aberta. E quanto mais tempo passa, mais difícil parece liberar. Mas existe algo poderoso acontecendo quando o perdão começa a ser praticado de verdade. 5. Vida dupla. Uma das maiores armadilhas é viver 2 versões de si mesmo, uma diante das pessoas e outra no secreto. A vida dupla cria um cansaço espiritual enorme, porque a pessoa vive tentando sustentar 2 identidades. Por fora parece tudo bem, mas por dentro existe conflito. Isso gera culpa, confusão e afastamento de Deus. A verdade é que Deus não trabalha com duplicidade. Ele chama para a integridade. Ser o mesmo no secreto e na luz é o que traz paz. Enquanto existir divisão, sempre haverá instabilidade espiritual. E essa instabilidade começa a refletir em todas as áreas da vida, mesmo sem perceber. 6. Falta de oração real. Não é só falar com Deus de qualquer jeito, mas viver dependência real dele. Muitas vezes a oração vira rotina vazia, sem conexão, sem entrega. E quando isso acontece, a vida espiritual começa a enfraquecer. A oração não existe para informar Deus, mas para alinhar o coração com Ele. Sem isso,
A pessoa tenta viver força própria e acaba se esgotando. O problema não é falta de palavras, é falta de presença. Quando a oração se torna distante, tudo começa a parecer mais pesado. E aos poucos, a pessoa perde sensibilidade espiritual, entrando em um ciclo de cansaço interior que vai se aprofundando. 7. Desobediência constante. Não é errar uma vez, mas escolher continuar indo contra aquilo que já sabe que Deus pediu para mudar. A desobediência constante vai endurecendo o coração. A pessoa começa a justificar suas escolhas e perde o senso de correção. Isso afeta diretamente a caminhada espiritual, porque obediência é sinal de relacionamento. Quando isso é ignorado, a conexão enfraquece. E o mais sério, a pessoa começa a ouvir, mas não praticar. Isso cria distância entre ouvir a palavra e viver a palavra. E quando essa distância cresce, a transformação para de acontecer. E algo precisa ser reavaliado profundamente a partir disso. Tudo isso mostra que a vida espiritual não é apenas conhecimento, mas decisão diária. Pequenas escolhas constroem a direção da sua fé, seja para perto ou longe de Deus. Comece escolhendo uma área hoje para mudar de verdade. Não tente resolver tudo de uma vez, mas permita que Deus ajuste seu coração em cada passo simples e sincero. Se esse conteúdo falou com você, deixe seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui sempre tem mensagens para fortalecer sua caminhada com Deus diariamente. Obrigado por assistir até aqui. Que essa mensagem te acompanhe durante a semana e te ajude a crescer na fé. Até o próximo vídeo. Fique na paz de Deus.